Queridos irmãos, a paz do Senhor, pela misericórdia do nosso Deus, nós estamos mais uma vez aqui para mais uma leitura diária. Nesta oportunidade, nós estaremos substituindo o nosso irmão Anderson Vieira, que fez a pré-aula desta semana. Para os irmãos que ainda não tiveram a oportunidade de assistirem a pré-aula, vão lá, assistam a pré-aula, compartilhem no grupo aí da igreja, dos irmãos, porque eu tenho certeza que será de grande proveito para os irmãos, para os professores e também para os alunos, Gostaria aqui de agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, nós que o Senhor nos concedeu, de estar à frente desta tão honrosa, desse tão honroso ministério, que Deus tem nos concedido, os nossos pastores, vice-pastores presidentes também, pastor William, pastor Antônio Bastos, pastor Jean Figueiredo, que é o comentarista dessa revista, que nós estamos estudando, e o pastor Ailton. Somos gratos a Deus pela vida dos comentaristas do nosso campo, o auxiliar Olival, o professor Olival, e também o pastor Gilvan Claro, ali de Campos Belos, São homens de Deus que nós conhecemos, que nós sabemos, de onde veio, Conhecemos a vida dos irmãos e sabemos que são homens de Deus, então nós somos gratos ao Senhor porque através desses homens de Deus nós temos acesso a lições maravilhosas dessas escolas bíblicas, Nós aqui em Luzimangues, a nossa escola bíblica, graças a Deus, tem uma frequência muito boa e também de pessoas que visitam, Na última escola mesmo, as pessoas, alguns irmãos de outras igrejas nos visitaram e no final eles demonstraram interesse em obter a nossa revista, Compraram a nossa revista. Tem irmãos aqui de outros ministérios que sempre pedem a revista do nosso campo, porque acham uma linguagem de fácil compreensão. E isso é muito importante, meus irmãos? Uma linguagem de fácil compreensão, porque o Evangelho é assim. O Evangelho ele é para ser pregado a todas as pessoas, Então, quando nós temos acesso a um material que tem uma linguagem de fácil compreensão, é extremamente importante, Para os ouvintes, para aqueles que estão ouvindo, É muito importante. Somos gratos a Deus por isso. Grato a Deus também pela vida de cada irmão que faz a leitura diária, Os nossos irmãos que são responsáveis pela leitura diária. Nossa irmã Juliane também ali de Lavandeira. Que Deus abençoe em nome de Jesus todos os envolvidos, na nossa escola bíblica. Nós estamos neste trimestre falando sobre doutrinas da nossa fé, Nós, na primeira lição nós falamos sobre a Bíblia, na segunda lição nós falamos sobre a doutrina de Deus, e nessa terceira lição nós estaremos estudando sobre Cristo, coisa importante, o verbo que se fez carne, e habitou entre os homens. Ele é aquele a quem acerca dos profetas vaticinaram que viria, que seria o remidor de Israel. Somos gratos a Deus porque hoje nós, através da Bíblia Sagrada, nós temos conhecimento destas verdades. A leitura diária aqui de quarta-feira está em João, no capítulo 10, o versículo 9. Jesus é a porta da salvação. Nós vimos aqui na segunda-feira que Jesus ele é o caminho que leva ao céu. Na terça-feira, na segunda-feira com o diácono Samuel, na terça-feira com o evangelista Gaspar, diz que Jesus é a videira e o Pai é o lavrador. E na quarta-feira fala que Jesus é a porta da salvação. Nós vimos aqui em João, no capítulo 10, e o versículo 9, que diz: Eu sou a porta. Jesus dizendo que ele é a porta. Ele é o meio pelo qual o homem e a mulher têm acesso à salvação. Não tem como nós termos salvação sem nós passarmos por esta porta que é Cristo. E ele continua aqui dizendo: Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, ou seja, terá livre acesso e achará pastagem. Nós vimos aqui, meus irmãos, Jesus afirmando que ele é a porta. Ele não diz assim, olha, eu acho. Não, ele está afirmando que ele é a porta. É maravilhoso nós estudarmos a palavra do Senhor. É maravilhoso nós meditarmos na palavra do Senhor. Nós vimos aqui Jesus falando que ele é a porta.
E ele afirma aqui que se alguém entrar por ele, salvar-se-á. Nós vimos, meus irmãos, aqui no capítulo 9, conta a história de um cego de nascença, que quando os discípulos de Jesus passaram por este cego, viu ele ali mendigando e os discípulos disseram: Jesus, Senhor, quem pecou? Ele ou os pais dele para que ele nascesse nessa condição? E aí Jesus vai dizer: nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas ele nasceu assim para que se manifestasse a glória de Deus na vida dele, através da cura que Jesus estava prestes a fazer na vida daquele cego. Conhecemos a história, Jesus cospe no chão, faz ali um barro, né, com a saliva, passa nos olhos daquele homem, manda ele ir se lavar, depois manda ele se apresentar aos sacerdotes. E aquele homem começa a falar, as pessoas veem e ficam admiradas. Mas você não era o cego que mendigava, que esmolava aí à beira do caminho? E ele, sim, sou eu. Ele falava, mas como pode você agora ver? Ele falava, agora eu vou falar para vocês. Um homem chamado Jesus me curou. E aquilo causou um alvoroço ali em Jerusalém. Causou um alvoroço ali. E os fariseus, os saduceus, os homens religiosos da época do templo, viram aquilo e que estavam propagando o nome de Jesus. Chamou-se o cego e falou, quem foi que te curou? Olha, eu era cego sim, e um homem chamado Jesus me curou. E eles não acreditaram, e eles foram até o pai do cego. Notem que a Bíblia vai dizer que eles foram até o pai do cego. Não, eles não foram até o pai do homem que era cego e passou a ver. Eles não viram, não exaltaram, não enalteceram o milagre que Jesus fizera na vida do homem. Quando eles chegam lá, falam, este é seu filho que era cego? Eles, sim. E como agora vê? Aí os pais, nós vamos ver e a gente lê com uma certa estranheza. Por quê? Porque os pais dão meio que um passo para trás e falam, olha, que é o nosso filho? Sim. Que ele era cego? É verdade. Mas como agora ele vê, perguntai a ele. Tipo, ele é de maior e ele pode responder por si só. Por que esse negacionismo do pai? Dos pais do cego ao relatar aos principais ali dos fariseus, porque eles mesmos já tinham falado que quem enaltecesse o nome de Jesus seria expulso da sinagoga. Então eles, com medo de serem expulsos, eles falam, pergunte para ele. E eles vão e perguntam. Eu falei, mas eu não já falei para vocês que eu era cego e um homem chamado Jesus veio, cuspiu no chão, fez um lodo, passou no meu rosto e agora eu posso ver. E o que eles fizeram? Eles expulsaram Jesus. Eles expulsaram, melhor dizendo, o cego da sinagoga. Por quê? Porque eles já haviam dito que quem enaltecesse o nome de Jesus seria expulso. Uma espécie de excomungação. Ali, ele não podia mais participar dos ritos ali na sinagoga. Mas uma leitura minuciosa do texto vai mostrar que aquele homem saiu alegre. Oh, meus irmãos, por quê? Este aqui é a introdução do capítulo 10, porque ele passou pela porta, aleluia. Ele conheceu Jesus, que é a porta. E o que o versículo diz assim? Aquele que passar por mim, Jesus falando, ele vai achar salvação. Por isso que o cego, mesmo sendo expulso da sinagoga, ele não mais ia poder participar dos ritos ali da sinagoga, ele só iria poder comprar aquilo que fosse necessário para ele sobreviver, mas ele sai alegre. Por quê? Porque ele havia passado pela porta que é Jesus. Que eu e você tenhamos isso em mente. Embora às vezes a situação que nós estamos passando possa ser difícil, mas nós já passamos por esta porta que é Jesus. E ele aqui afirma que quem passa por esta porta encontra, ele entra e sai. E essa pessoa é salva. Por quê? Porque está passando pela porta que é Jesus de Nazaré. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus cada um dos irmãos. Fiquemos com esta palavra neste dia, nesta quarta-feira, nessa leitura diária. E que, se o nosso bom Deus nos permitir, semana que vem nós estaremos aqui novamente. Não nos esqueçamos que Jesus ele é a porta e que nós já passamos por esta porta, então nós